Uma palavra de 9 letras, 4 sílabas e um mundo de expectativa. Botafogo ainda acredita nessa permanência na Série A? A 8 jogos do fim, o Botafogo está muito perto do rebaixamento. É o lanterna do Brasileirão, mas ainda há esperança. Botafogo, eu não sei. Eu, como treinador do Botafogo, sem sombra de dúvida. Quem passou o Botafogo foi o Coritiba, com uma vitória sobre o Vasco. O time do Vanderlei Luxemburgo vinha empolgado, mas pelo menos ainda está fora da zona de rebaixamento. Continuamos correndo atrás da manutenção da equipe da primeira divisão. Boa tarde para você. A situação do Vasco ainda não é boa, mas a do Botafogo é péssima, né? Já já a gente vai falar mais dessa briga contra o rebaixamento e mostrar também as derrotas para o Coritiba e para o Santos. Na parte de cima da tabela, o Flamengo está muito ainda na briga pelo título. O São Paulo tem dado mole, né? O Flamengo joga hoje contra o Goiás. E o Fluminense ganhou do Sport e quer aproveitar os próximos jogos para disparar. Boa tarde a todos. O Fluminense segue na 7ª posição no Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga na Libertadores. E pelo menos na teoria, as próximas 4 rodadas são animadoras. O time vai enfrentar as 4 equipes que hoje estão na zona de rebaixamento. O Coritiba na quarta-feira, depois Botafogo, Goiás e Bahia. No primeiro turno, contra esses times, o Fluminense fez 10 dos 12 pontos possíveis. Nesse momento do campeonato, não tem nenhum jogo vai ser... entre aspas, né, fácil, né? O Luca, que deu entrevista hoje de manhã, participou do gol da vitória contra o Sport no sábado. A cabeçada foi dele, mas o gol acabou sendo contra do Patrick. O Fluminense já estava com um jogador a mais porque o Júnior Tavares, lateral do Sport, foi expulso no fim do primeiro tempo. Mas mesmo assim o Sport pressionou e teve chance de empatar, mandou até bola na trave. A atuação do Fluminense não foi de encher os olhos, mas o time do Marcão voltou a vencer depois da goleada histórica para o Corinthians na rodada anterior. Agora, o Fluminense tem essa sequência de jogos contra equipes da parte de baixo da tabela. O Vasco também jogou no sábado, mas perdeu em casa para o Coritiba, para tristeza de um torcedor muito fofuchinho. Esse é o Theo, nos braços do pai Edson. Assistir ao Vasco em São Januário é diversão garantida. Ele quer tirar a camisa, pede pra eu tirar a camisa pra ficar rodando junto com ele, já é dele. O Theo hoje tem 3 anos. O pai Edson resolveu montar uma página para o filho nas redes sociais. Em pouco tempo, o vascaíno ganhou o carinho da torcida. Os pais postaram os vídeos do Theo desde os primeiros meses de vida acompanhando o Vasco. Ele falava mais papai e mamãe. Levei ele pro jogo Vasco e Fluminense no Maracanã. Foi a semana, aí ele saiu Vasco. Aí ficou. Aí que me animou mais. Eu ficava Vasco, daí só foi crescendo mais Vasco. E agora é tudo dele que ele fala é Vasco. Com os estádios vazios por causa da pandemia, a sala de casa virou a arquibancada. Contra o Coritiba, era mais uma chance para o Vasco se afastar da zona de rebaixamento. Olha o Vasco chegando pela direita, tem cruzamento, é pro Thales Magno, a bola ficou viva, tirou Natan! O Theo não mostrou a mesma animação da arquibancada. E olha que falar de Vasco mexe com ele desde antes de nascer. Ele estava na barriga já com 7, 8 meses, quase nascendo, já ficava Vasco, cantando a música do Vasco, hino. Sensação única, né? Sentir ele vibrar ao ouvir o pai dele cantar, vibrar aqui fora e ele já tremendo lá dentro, se mexendo, uma sensação maravilhosa. Em São Januário, as coisas não iam bem. O lateral Henrique foi expulso ainda na primeira etapa. Tá expulso o lateral esquerdo do Vasco. E Hugo Moura marcou para o Coritiba. Hugo Moura, camisa 98, mandando de fora da área. Ele recebe, prepara, bate no cantinho. O Fernando Miguel ainda chega a tocar na bola. Cano teve 2 grandes chances, mas parou em 2 defesaças do goleiro Wilson. Cano, ele bate pro gol e o Wilson vai lá no alto e dá um tapa na bola. O Vasco perdeu em casa de novo, a 6ª vez em 15 jogos nesse Brasileirão. Não tivemos uma atuação convincente, né? Nós continuamos correndo atrás da manutenção da equipe na primeira divisão. O próximo jogo nessa missão é depois de amanhã contra o Bragantino. Os 3 vão acompanhar pela TV, claro.
mas não veem a hora de voltar para a arquibancada. No próximo bloco, notícias do Flamengo, que joga hoje, e a derrota do Botafogo para o Santos. Só um milagre evita a queda para a Série B do Brasileirão. Aqui os classificados da Série C para a Série B do Brasileirão. Ó, Londrina, o Brusque de Santa Catarina, o Clube do Remo do Pará e o Vila Nova de Goiânia, que é o time do primo do Messi. Só que não chama ele de primo do Messi não, que ele não gosta, hein? Lionel Andrés Messi Cucitini, Emanuel Adrian Biancucci Cucitini, primos. E com primo rola uma comparação, né? Reunião da família Cucitini e tem sempre uma tia que pergunta: tá jogando bola aí, Emanuel? Seu primo foi melhor do mundo 6 vezes. Ah, você tá jogando na Série C? Ah, seu primo já ganhou 10 vezes o campeonato espanhol. Durante anos, em vários clubes, Emanuel ouviu isso calado. O primo do Messi. 1-0, golaço do Emanuel Biancucci, que é primo do Messi. Primo do Messi. Livre pro primo do Messi. Primo do Messi. Primo do Messi? E não gosto que sempre me perguntem por ele e que falem primo do Messi. Isso eu não gosto. Bom, então vamos respeitar, né, gente? O Emanuel é primo do Messi, mas não é porque ele é primo do Messi que a gente vai ficar falando o tempo inteiro que ele é primo do Messi, ué. Gosto que falem de meu nome e... O nome dele é Emanuel. Passou por Bahia, Vasco e agora tá no Vila Nova. O primo dele eu nem preciso apresentar, né? Só que ontem, lá na Espanha, o Messi não jogou nada. E ainda foi expulso pela primeira vez com a camisa do Barcelona. Deu esse safanão sem bola no adversário e viu o time perder a Supercopa da Espanha pro Athletic Bilbao. Já o Emanuel brilhou. Fez esse golaço que garantiu o acesso do Vila Nova para a Série B do Brasileirão. 1-0 em cima do Ituano. E ainda foi expulso, igual o primo mais famoso. Mas expulso porque já tinha amarelo e numa explosão de alegria tirou a camisa. Um cartão vermelho da emoção do gol. Quando a família Cucitini se encontrar de novo, já sabe, né, Emanuel? Mi primo está jugando buela ainda, tia? Ganhou alguma coisa com a seleção de Argentina? É Cristiano Ronaldo, hein? Hoje tem mais 2 jogos, esses sim envolvendo times lá na parte de cima da tabela, Palmeiras e Corinthians, e Flamengo e Goiás. É aquela teoria do copo meio cheio ou meio vazio? Ser o último dos que disputam o título a jogar na rodada é entrar em campo sabendo o resultado dos concorrentes. O líder, São Paulo, por exemplo, empatou. É o copo meio cheio. Por outro lado, é entrar pressionado, porque alguns rivais na luta pelo título venceram. Caso de Inter e de Atlético Mineiro, é o lado meio vazio da história. Mas a pressão dos outros não é maior que a interna. Da torcida houve até protesto semana passada. E a pressão entre os próprios jogadores. A gente tem que melhorar num todo para poder fazer uma partida convincente, não só ganhar, mas também jogar bem. São 3 jogos sem vitória e parece que a cada tropeço no Brasileirão, aquelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores ganham mais peso. A responsabilidade não deve cair só em cima do treinador, do Rogério. Se os jogadores não levantarem o dedinho e deixarem muito claro que eles são responsáveis, que eles são os protagonistas, o Flamengo não vai sair dessa. César vai seguir no gol contra o Goiás. Na zaga, uma dúvida para hoje. Gustavo Henrique pode dar lugar a Natan. Já Diego deve substituir Gerson, suspenso. Na frente, outra interrogação. Gabigol volta ao time? No lugar de quem? Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estão em suas melhores fases. A questão também está no potencial individual, ou seja, na produção individual. Tem alguns jogadores que estão abaixo daquilo que podem render. Hoje começa uma semana intensa e decisiva. A regra no Flamengo é olhar o copo meio cheio até o fim.
Como é que um time que brigou pela uma Libertadores faltando 3 minutos, faltando 10 jogos vai desistir? Ou a torcida vai desistir? Eu acho isso impossível. O Gerson, do Flamengo, e o Ramírez, do Bahia, foram intimados a depor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia 3 de fevereiro. A Procuradoria abriu uma investigação na semana passada para apurar aquela denúncia de injúria racial feita pelo Gerson contra o colombiano no jogo entre Flamengo e Bahia um mês atrás. Natan e Bruno Henrique também foram intimados a prestar depoimento. Tabela do Brasileirão ali, agora sim. Tabela do Brasileirão, São Paulo empatou, o Internacional e o Galo ganharam, o Flamengo só joga hoje, ou seja, a briga pelo título esquentou. Faltam... Cada jogo será uma final. 8. A dificuldade era muito grande, agora nós vamos no dia a dia. Dia a dia, jogo a jogo. Rodadas. Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato. O São Paulo, líder do Brasileirão, vive a pior fase no campeonato. Depois de 2 derrotas seguidas, saiu atrás do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Forte e artilheiro, Renato Kaiser, gol do Atlético! O São Paulo conseguiu um empate com o Tietê, mas a reação parou aí mesmo, 1-1. Na quarta-feira, o jogo é contra o Internacional, que pode tomar a liderança do São Paulo. Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independente do que acontecer no jogo, qualquer que seja o resultado. Não sei se o resultado de quarta-feira ele define. O Inter do Abel Braga recebeu o Fortaleza. Em 10 minutos, já tinha feito 2-0 com Yuri Alberto e Rodrigo Dourado. A Força Aérea Colorada, de novo, resolvendo a favor do time agora com o Rodrigo Dourado. Aí o Fortaleza teve um pênalti do Caio Vidal no Carlinhos. O Wellington Paulista bateu e diminuiu. Gol! E o Romarinho empatou. E sobrou no Romarinho! Gol! A vitória do Inter foi com essa jogada do Patrick, que tocou pro Pegol. Uma jogadaça do camisa 88. Fez tudo, apenas rolou, escorou pra Pegol. E com um gol contra do Carlinhos. Internacional 4, Fortaleza 2. Estamos correndo atrás de São Paulo. O Atlético Mineiro também está na briga, até porque tem um jogo a menos que Inter e São Paulo. A vitória sobre o Atlético Goianiense começou com um golaço do Iorra. Matou no peito! Disse pra bola quem é que manda! Amansou a bola, encheu o pé, mandou no ângulo. Júnior Alonso ampliou. Gol! E o Jair saltou bem alto para fazer o dele. Gol! O Atlético Goianiense diminuiu com o Janderson. Terminou o Atlético Mineiro 3, Atlético Goianiense 1. E o Botafogo está na final da Série A2 do Brasileirão Feminino. Classificação veio depois na Arena Fonte Nova. Os gols do Botafogo marcados pela Kellen e também pela Vivian. Na decisão, o Botafogo enfrenta o Napoli de Santa Catarina, mas vale lembrar que todos os semifinalistas já tinham garantido vaga na primeira divisão. Agora, entre os homens, tudo indica que o caminho vai ser o contrário, né? O Botafogo perdeu para o Santos e ficou mais perto do terceiro rebaixamento da história do clube. Já passava da meia-noite quando o Botafogo desembarcou no aeroporto do Galeão. Uma chegada silenciosa, sem torcida, sem entrevistas. Também falar o quê? Depois da 4ª derrota seguida no Brasileirão. Botafogo ainda acredita nessa permanência na Série A? Botafogo eu não sei, eu como treinador do Botafogo sem sombra de dúvida. Eduardo Barroca ainda não jogou a toalha, ou pelo menos disse que ainda não jogou a toalha. Porque a verdade é que tá difícil enxergar um final feliz pro Botafogo. Bate mascado, sobrou o Soteldo. O Santos, mesmo com algumas reservas, fez o primeiro com menos de 5 minutos de jogo. Gol do Soteldo. Marcelo Benevenuto ficou ali olhando, mas foi o Kevin que deixou o Soteldo passar sozinho. Um golaço do Soteldo na costura da rede, ele abre o placar. Aliás, precisamos falar sobre Kevin. Parecia que ele estava em Marte. Falta a favor do Santos e o goleirão Diego Loureiro lá tentando corrigir a barreira. O Kevin.
A sorte é que o goleiro estava ligado. Soteldo bate pro gol. Voa para espalmar Loureiro. É escanteio pro Peixe. Mais do que trabalhar o psicológico, é muito importante ter o diagnóstico de personalidade, de coragem de cada um de nós. Personalidade, coragem e visão de jogo. Caio Alexandre deu esse passe lindo pro Babi, que sofreu pênalti do Laércio. Na cobrança, Pedro Raul empatou. Pedro Raul bateu! Gol! A gente tem 2 centroavantes altos ali. Se conseguirmos achar ali, a gente pode levar vantagem sobre os zagueiros. Pois é, mas quem levou vantagem foi o Santos. Marinho parou no travessão. Na trave! E depois na boa defesa do Diego. Marinho pro gol! Espalma Loureiro! Diego Loureiro, que estava no lugar do Cavalieri, passou mal antes da partida. Fez o primeiro jogo dele na temporada e foi até o limite. Defesaça do garoto do Botafogo! O segundo gol do Santos saiu de um lance idêntico a esse. Soteldo cruzou na cabeça do Bruno Marques. Martela, martela, martela e sai o gol do Santos! Martela, martela na cabeça do torcedor botafoguense, né? Matheus Nascimento chegou a marcar, só que estava impedido. Estava impedido sim, o Matheus foi anulado porque a posição era irregular. Mais uma derrota e o time assumiu de vez a lanterna. Está em último, com 23 pontos. A gente vai até o fim do campeonato brigando pelo melhor para o clube, sem dúvidas. Nenhum de nós está acostumado a viver o que a gente está vivendo nesse momento. E viver isso realmente tem que doer na gente. Tem que doer mesmo, hein? Porque o Botafogo precisa vencer pelo menos 7 dos últimos 8 jogos que faltam para o fim do campeonato. Se acontecer, acreditando ou não nessas coisas, pode chamar de milagre.